Dia, paz seja convosco. Mais uma vez eu venho sempre na permissão do Senhor, trazendo uma mensagem viva de fé, de amor e de esperança, uma mensagem viva chamada Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra ao teu coração, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, que nos diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, Cristo, ele levou na cruz do Calvário tudo de ruim que nós tínhamos na nossa vida. Todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, eles foram imputados sobre Cristo na cruz. E Deus ali fez uma moeda de troca. Deus imputou sobre Cristo todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Toda a ira de Deus recaiu sobre o seu Filho. Toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus. E sobre nós foi imputada a justiça de Deus, as bênçãos de Deus. A palavra diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cristo ali na cruz do Calvário, ele foi desamparado pelo Pai. Em São Mateus 27:46, ele clama ao Pai: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus na cruz do Calvário. A ira de Deus recaiu sobre o seu próprio Filho. A única vez em que Jesus menciona o Pai como Deus é na cruz. Deus, ele desampara Jesus ali, ele vira as costas para Jesus, porque todos os nossos pecados, todas as maldições, toda a culpa do ser humano recaiu sobre Jesus. E Cristo, ele recebe toda a culpa do ser humano, toda a maldição do ser humano, recai sobre Cristo na cruz do Calvário. Esses dias eu gravei uma palavra sobre não haver mais maldições na vida do crente. Não há mais maldições para aquele que vive na nova aliança. O crente que vive na nova aliança, ele é abençoado. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Uma tradução melhor seria cada bênção. E Cristo na cruz do Calvário, ele leva toda a maldição do ser humano, pois a palavra diz em Gálatas 3:10 que aquele que desobedecesse um mandamento da lei, ele era culpado de todos. E Cristo, a palavra diz em Gálatas 3:13, nos resgatou da maldição da lei, quebrou todas as maldições, se fazendo maldição por nós. Cristo, o próprio corpo de Cristo se tornou maldição na cruz do Calvário por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. E nós temos o Espírito Santo hoje porque Cristo na cruz do Calvário, ele levou as nossas maldições. Cristo levou os nossos pecados. 1 Pedro 2:24 diz que Cristo levou em seu corpo na cruz do Calvário os nossos pecados. Cristo, ele nos resgatou, ele nos livrou. Hoje nós somos amparados, somos filhos de Deus, porque um dia Cristo, ele foi desamparado. Ele precisou ser desamparado para que eu e você fôssemos amparados por Deus. Para que hoje nós pudéssemos ser amados. Você é amado, você é amada. Ei, você que me escuta, você que escuta essa palavra, você não é uma pessoa derrotada. Você não é o que as pessoas dizem, você não é muitas vezes o que você mesmo acha, você é o que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos amados por Deus. Somos amados, somos amparados por um Pai que nos ama. Não somos desamparados, não somos órfãos. Muitas vezes reclamamos que somos órfãos, mas temos um Pai que cuida de nós. E aqui no verso 21, Deus, ele não conheceu pecado. Jesus não conhecia pecado, Jesus não sabia o que era pecar.
Durante a vida de Jesus, Jesus nunca pecou. O único ser humano que nunca teve uma natureza pecadora foi Jesus. Mas na cruz do Calvário, ele tomou os nossos pecados. Ele tomou as nossas enfermidades. Isaías 53:4 diz que verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele levou sobre si as nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Cristo levou a minha enfermidade, a sua enfermidade na cruz do Calvário. Quando eu creio, quando eu aceito o que Cristo fez por mim, eu sou curado. Eu não preciso fazer mais nada para alcançar a cura, porque Ele já fez tudo na cruz do Calvário. Jesus matou as enfermidades na cruz do Calvário. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, Ele consumou uma obra de perdão, uma obra de quebra de maldição, uma obra de cura divina na cruz do Calvário. 1 Pedro 2,24 diz que Ele, levando os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele levou para que, mortos para os pecados, hoje eu e você não precisamos mais viver pecando. E não temos, o pecado perde força em nós quando reconhecemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. E Cristo leva na cruz do Calvário todo o meu e o seu pecado. Ele levou todas as nossas enfermidades, maldições, pecados, enfim, tudo que era inerente de ruim no ser humano. E Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos feitos justiça. Deus imputou as suas bênçãos ao crente. Deus imputou todas as bênçãos da palavra ao crente. E todas as bênçãos hoje da palavra no Novo Testamento são para nós, é para a igreja. Nós podemos tomar posse da palavra hoje, podemos tomar posse do que está escrito, porque é nosso. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus são sim e são o amém. Todas as promessas para a minha vida e para a tua vida estão neste livro, são nossas. Comece hoje a se apropriar das bênçãos. Comece hoje a tomar posse do que é seu pela palavra. Comece a tomar posse. Comece a ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos abençoados. Nós somos mais que vencedores. Hoje você pode começar a andar em vitória. Através dessa palavra, você pode começar a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Filipenses 4,13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tem uma determinada declaração de um pastor que ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E se podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, então podemos tudo. Pense nisso. Cristo, Ele nos resgatou de toda a maldição. Ele levou toda a nossa culpa. Hoje você não precisa se martirizar, não precisa se culpar, porque Cristo levou todas as culpas, todas as suas culpas, todos os seus complexos, todo o seu desamparo, todo o seu abandono. Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Cristo levou sobre si, Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Quando você aceita o que Cristo fez por você, se cumpre a palavra de Mateus 8,17. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Você não precisa ser mais escravo, escrava da doença. Cristo te resgatou e te remiu de toda doença. Ele te curou. Você pode viver são, sadio, feliz, porque Cristo Jesus resgatou você da escravidão, da maldição, da doença. Cristo te livrou de todas as maldições. E se cumpre, para terminar aqui, a palavra de Romanos 5,17. Se pela ofensa de um o pecado entrou no mundo e a morte reinou por quanto mais aqueles que aceitam a abundância da graça
e o dom da justiça, eles reinarão em vida por Cristo Jesus. Você pode reinar em vida a partir de hoje. Você pode subjugar o pecado. Você pode subjugar a morte, no sentido dos efeitos da morte, dos efeitos do pecado. Você pode subjugar o que é maligno, porque Cristo venceu por você e hoje você pode andar em vitória. Fique com essa palavra. Jesus levou sobre si tudo aquilo de ruim que era seu. Quando o Pai olha para você, ele vê Jesus. Quando o Pai olha para você, ele vê bênçãos. Ele não vê mais culpa, não vê mais ira sobre você. Quando o Pai olha para você, ele vê Jesus. E quando o Pai olha para Jesus, ele vê o sacrifício que Jesus fez por você. E tudo que Jesus te livrou. Jesus te livrou da condenação. Jesus te livrou da morte e das enfermidades. E te assentou, como diz Efésios 2, 4 e 5. Te assentou junto com ele nos lugares celestiais. Você é vencedor em Cristo Jesus. Fique com essa palavra. Eu vou encerrando por aqui. Lembre-se, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Fique com Deus e fique em paz. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão, Jonathan Ricardo Dias. Paz seja convosco.